versículo de número 6, a minha versão é a Almeida Corrigida. Amém? 1 Coríntios 15, eu vou ler o versículo 1. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Esse texto, ele está falando da ressurreição de Jesus. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar, porque, na verdade, eu vou colocar dentro de um contexto, fica melhor para vocês. A carta de 1 Coríntios é uma carta à resposta. O apóstolo Paulo foi visitado por alguns membros da igreja de Corinto, enquanto ele estava preso em Roma, e a igreja tinha perguntas. Perguntas como: e a respeito dos dons espirituais? E a respeito dos mortos? Né? E a respeito da ressurreição? E aí Paulo vai respondendo cada uma dessas perguntas. E a resposta de Paulo às dúvidas da igreja se tornou a carta de 1 Coríntios que nós temos hoje. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, né, a Bíblia, não sei se vocês sabiam, mas a Bíblia não foi escrita, né, por Paulo com capítulos e versículos. Quando Paulo escreveu Corinto, ele não colocou capítulo 1, versículo 2. Ele simplesmente escreveu. Tá? Então, depois que foi dividido por capítulos. Então, quando chega na nossa demarcação do capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição. A igreja tinha dúvida, como que vai ser, qual é a sequência, como é esse negócio de ressurreição. E aí Paulo vai respondendo que os mortos ressuscitarão primeiro, fala a respeito do corpo da ressurreição, que um é o corpo carnal e o outro é o corpo ressurreto, há uma diferença corporal. Tudo isso ele vai tratando em 1 Coríntios 15. Mas aqui no começo, ele está ainda dando o fundamento, ele está amarrando o argumento dele. E ele está amarrando o argumento da ressurreição da igreja na ressurreição de Jesus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu vou falar para vocês da ressurreição da igreja, mas a ressurreição da igreja só vai acontecer porque, antes de tudo, quem ressuscitou primeiro foi
Jesus. E aí ele vai aqui falar primeiro da ressurreição de Jesus. Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus, ela é fundamento, ela é base. O que significa? Que ninguém é cristão se não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. Se alguém vem falar para você, não, eu sou cristão, Jesus foi uma boa pessoa, ele veio, aí ele ressuscitou? Não, eu não acredito na ressurreição, eu acredito que só tem essa vida, a pessoa fala. Acredito que a gente vem aqui, cada um vive essa vida, depois a gente vai descansar, e aí não tem esse negócio de ressurreição. E aí você fala, mas Jesus ressuscitou? Não, Jesus não ressuscitou. Foi os apóstolos ali que pregaram isso, para a igreja continuar viva, é mais ou menos uma ideia cristã, eu não acredito na ressurreição. Mas você é cristão? Não, sou cristão, fui batizado, fui na igreja, vou na igreja, sou cristão. Essa pessoa é um cristão? Não. Mas pastor, ela ajuda as casas de carentes. Pastor, tem crente que bate na esposa, ele não bate, ela é uma boa pessoa, é uma maravilha, só falta Jesus. Só falta, na verdade tem Jesus, só não crê que Jesus ressuscitou, pastor. Não, é impossível, a gente não, como crente, eu não posso dizer que essa pessoa vai para o inferno. Quem sou eu? A Bíblia está dizendo. Porque se para ela, se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: se não tem ressurreição, eu sou o pior de todos os homens. Sabe por quê? Porque eu apostei todas as minhas fichas na ressurreição. Eu deixei de viver a melhor vida nessa terra e passei a viver uma vida para Cristo. E por viver para Cristo eu fui perseguido, fui maltratado, sofri 2 naufrágios, fui tantas vezes açoitado, passei frio, passei fome, tudo porque eu acreditava na ressurreição. E aí chega no último dia, não tem ressurreição, o que eu fiz com a minha vida? Desperdicei. Por isso Paulo está dizendo, então se não tem ressurreição, aqueles que desperdiçam a vida para levar o evangelho são os piores de todos os homens. Agora, se há ressurreição, esses que desperdiçam a vida são aqueles que vão herdar a eternidade, os maiores prêmios na eternidade. E Paulo está dizendo então que Jesus ressuscitou, e aí ele traz o argumento histórico. Ele traz, isso aqui, muitos dizem, né, na tradição lá, quando fala, irmãos, na tradição, é lá depois que Jesus morreu, né, os apóstolos assumiram a igreja. Depois que os apóstolos morreram, quem assumiu foi os discípulos direto dos apóstolos, os pais apostólicos. Então esse período entre 100 e 200 é essa época da tradição. Então, nessa época, depois do que os apóstolos morreram, eles usavam esse texto como base para o argumento histórico que Jesus ressuscitou. Eles dizem, olha, Jesus ressuscitou e ele foi visto. Paulo cita aqui uma sequência. Primeiro ele foi visto por Pedro. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 24. Lucas 24. Deixa eu ver aqui. Versículo de número 36. Desculpa, versículo 34. Acharam? Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E aí, vamos lá agora para 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo 5.
Acharam? Diz aí, e que foi visto por... Então, ressuscitou o Senhor e apareceu a Simão. Simão e Cefas é o mesmo, Pedro. E aí Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 15, que ele primeiramente apareceu a Cefas. Então Paulo está trazendo a ordem cronológica e histórica da aparição de Jesus depois da ressurreição. Então ele diz, olha, primeiro ele apareceu para Simão, né, Cefas, e depois pelos 12, ele foi visto pelos 12. Como a gente viu, que eles estavam reunidos, fechados naquela casa com medo. E depois, né, ele foi visto uma vez mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Hoje, irmãos, é mais uma história, uma aula bíblica para vocês a respeito da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando em Atos capítulo 1, versículo 3, que ele deu muitas provas inegáveis que ele estava vivo. Ou seja, cada um de nós hoje não tem argumentos para dizer que Jesus não está vivo. Jesus deu provas inegáveis que ele estava vivo, e se ele estava vivo lá, ele ainda está vivo hoje. Portanto, se Jesus está vivo hoje, nada é impossível ele fazer na tua vida. Jesus está vivo hoje, ele ouve a tua oração hoje, ouve o teu clamor hoje. Então, eu estou usando essas quartas-feiras para firmar a fé e o entendimento e o conhecimento de vocês na ressurreição de Jesus. E hoje é mais um culto, um estudo a respeito da apologética, da defesa da nossa fé. Eu já disse aqui para vocês, tem um filme na Netflix chamado Em Defesa de Cristo, se eu não me engano, ou Em Defesa da Fé. E é um filme que um jornalista, ele é ateu, se diz ateu, e a esposa dele, ela é cristã, só que ela é afastada no filme, ela não vai na igreja. A família dela era de um lar cristão, antigamente, e ela casou com ele e ela não ia na igreja, não estava indo. Só que eu não lembro o contexto do filme, mas acontece algumas coisas no filme, e ela começa a se aproximar da igreja de novo, e ele fica com raiva, irado, da família dela tá indo e levar os filhos na igreja, e ele quer humilhar a fé dela, quer provar para ela que o Jesus que ela acredita não existe, que a fé dela é uma farsa, que toda religião é farsa, é mentira. E aí ele trabalha em um jornal e ele é um jornalista que investigativo, tipo um detetive. E ele chega para um amigo dele e fala o seguinte no jornal, olha, se eu quiser provar que o cristianismo é uma farsa, que a fé cristã é uma farsa, por onde eu devo começar as minhas investigações? O amigo dele riu, falou, você é meio doido, né? Mas deu para ele o versículo da Bíblia, que Paulo falou, olha, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então ele diz assim, é fácil, se você provar que Jesus não ressuscitou, então você acaba com a fé de todos os cristãos. É só comprovar que não há ressurreição. E aí o que ele vai fazer? Ele vai atrás de todos os dados que tem possíveis, que comprovam a ressurreição de Jesus. E, irmãos, tem um filme bem legal para vocês assistirem depois. Esse filme, né, se vocês dar um spoiler para vocês, foi escrito por um homem chamado Lee Strobel, um pastor hoje, chamado Lee Strobel. Ele tem um livro Em Defesa de Cristo. E lá é uma prova de que nossa fé, ela está baseada e fundamentada na ciência e na história. A gente não crê em um conto, a gente não crê em um mito, a gente não crê em Jesus igual os romanos criam em Hércules. A gente não crê em Jesus igual os antigos gregos, criam em Zeus, em Poseidon.
O nosso Jesus é diferente, muito maior que todos eles. Ele sim é o Senhor do universo, de toda a terra. Irmãos, o universo é grande? É muito grande. Será que a gente pode dizer que o universo ele é como vamos dizer assim, um amendoim no bolso de Jesus? Será? É muito grande para a gente e para Jesus. Cabe na palma da mão dele, ele conhece tudo. Ele criou todas as coisas. Então, nada é grande para o nosso Deus. Então, se esse Jesus está vivo, ressuscitou, na verdade, a morte não é nem o fim para Jesus. A morte não é para Jesus o que ela era, o que é para a gente. Mas ele venceu a morte, ele passou pela morte, porque ele se tornou humano também no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser como ele é, ele antes veio ser como nós somos. E nos deu esperança hoje. Esperança, ele sabe o que é ter sono, ele sabe o que é segurar o choro, ele sabe o que é a fome, ele sabe todas as nossas necessidades. Por isso que ele tem paciência com a gente, tem cuidado de nós. E nós estamos em um ambiente que jaz no maligno. Então, hoje, falei desses, são 8 pontos aqui, eu vou passar rapidamente, né? A sequência são 8. Ele diz primeiro, quem viu primeiro foi Cefas, depois os 12. Esses 12 aqui foi lá na casa, né? Antes, quando eles estavam com medo. E depois ele foi visto por 500 irmãos. Se vocês forem em Mateus capítulo 28, Jesus diz que ele ia ver os discípulos lá na Galileia. E diz que ele estava lá e ele apareceu para os discípulos. O texto não diz, vamos dizer assim, detalhadamente quem era. Mas provavelmente foi nesse monte na Galileia que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que na primeira ou na segunda temporada do The Chosen, eles fazem lá no monte, quando Jesus ressuscita. Era no The Chosen ou não morreu ainda, né? Acho que foi num spin-off, numa gravação, eles fazem esse... acho que foi aqui com a igreja que a gente assistiu, não foi? Acho que não foi naquele, né? Eu vou pesquisar, irmãos, e depois eu passo essa informação para vocês. Mas eu vi um filme que Jesus passa com os discípulos e aí no final ele aparece nesse monte. Mas resumindo, então ele aparece para esses 500 discípulos, depois ele aparece também para Tiago. A Bíblia não relata detalhado como foi, mas Jesus apareceu para o irmão dele. Não é o Tiago que foi morto, é o Tiago, o irmão dele, é o Tiago que se tornou o pastor da igreja. É um Tiago que até então aqui não era discípulo e não era apóstolo, pelo menos a Bíblia não cita, mas Jesus apareceu para o irmão, provavelmente chamou o irmão para se tornar o pastor, o discípulo. E Tiago, então, teve um encontro com Jesus, ressurreto. E aí Paulo diz o seguinte... Depois, ele foi visto por todos os apóstolos. Aí Paulo usa aqui apóstolos. É interessante que no primeiro lá ele não usa apóstolos. Deixa eu ver aqui. Olha só, ele foi visto por Cefa e depois pelos 12. E depois ele fala pelos apóstolos. E essa aparição pelos apóstolos foi antes do capítulo 2 de Atos, quando desceu o Espírito Santo. Então, quando Jesus sobe aos céus, é assunto aos céus, ele aparece aos 12 apóstolos e envia eles dizendo, ide por todo mundo, né, e pregai o evangelho. E ele fala lá Atos 1:8, né, que eles deviam começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa é a sequência. E depois, Paulo continua dizendo que ele apareceu por mim. Deixa
É isso mesmo? Tiago, todos os apóstolos, e aí ele fala, por último, por derradeiro, ele apareceu também para mim. É interessante, queridos, aqui, que esse Jesus ressurreto aparece antes de subir aos céus, para os discípulos, e Paulo ele vai aparecer depois. Então Paulo foi o único que Jesus apareceu depois que ele subiu aos céus. Mas Paulo está dizendo, e depois ele apareceu para mim, o último. Então Paulo está dizendo, eu também sou prova. E ele diz, olha, dos 500 que ele apareceu, alguns continuam vivos. É só você ir perguntar que ele vai te dizer. Já pensou, o Pedro ali, daquela casa, Jesus apareceu para ele. Vai lá na casa dele, ele vai te contar. Alguns já morreram, mas outros ainda estão vivos. O que Paulo está dizendo? Que a nossa fé, ela não está fundamentada, como eu disse para vocês, na história da carochinha da cabeça de alguém. Ele está dizendo o seguinte, mais de 500 pessoas comprovaram. Eu lembrei aqui, eu vou falar para vocês uma coisa. Alguns escritores, alguns críticos da Bíblia, eles diziam que Jesus não apareceu. E que aqueles que diziam, por exemplo, o apóstolo Paulo, que Jesus apareceu, foi alucinação. Não foi real. E aí, quando a Bíblia diz que Jesus apareceu para 500 pessoas viram ele simultaneamente, cai por terra o argumento da alucinação. Que aí você vai para a ciência e diz o seguinte, 500 pessoas num ambiente, passando por um processo da alucinação, qual a probabilidade das 500 descrever a mesma coisa? Impossível. É simples, se vocês pegam, desculpa a palavra, 500 doido no meio do mato, tomando um chá de cogumelo. E aí, tira esses 500 do meio do mato e fala o seguinte, vocês tiveram visões? Tivemos. Então descrevam as visões que vocês tiveram. Quero ver se os 500 vai descrever a mesma coisa. Um vai falar do cachorro, outro vai falar da borboleta, outro vai falar do demônio, cada um vai falar uma coisa. Por quê? Porque a alucinação, ela tem uma característica, e uma visão de um homem ressuscitado é outra característica, não foi alucinação. Então, um fundamento da ressurreição de Jesus é esse, não foi a alucinação. Se eu não me engano, foi não é filósofo, um professor de psicologia, se eu não me engano, Jung, algum deles, que defendia que eles passaram pela alucinação. O outro ponto é a mentira, que eles, como eu disse para vocês aqui, mas eu reforço, que eles mentiram que Jesus tinha ressuscitado. Porque eles queriam, eles queriam alcançar as massas, eles queriam alcançar o máximo de pessoas com essa história da morte de Jesus. E aí, como eu disse para vocês, se alguém na época de Jesus quisesse alcançar o máximo de pessoas, popularidade em Jerusalém, ia dizer que a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher? A primeira pessoa a ver se Jesus ressurreto é uma mulher? Falou, você sabe, sei que Maria foi a primeira a ver. Não. Se eles quisessem popularidade, o primeiro ia ser um homem e provavelmente um mais influente. Provavelmente um mais influente. Então, essa é mais uma prova da verdade. Então, primeira prova que a ressurreição de Jesus foi verdadeira, histórica. Uma primeira mulher como testemunha. Segundo, 500 pessoas contra a alucinação. Terceiro, os apóstolos morreram
perseguidos e torturados sem negar. Irmãos, quanto uma pessoa consegue, em sua sã consciência, manter uma mentira sendo torturada? É muito difícil. Então, o fato de eles manterem o testemunho deles, mesmo em meio à tortura, é muito grande. E outra coisa, a morte deles separada. Então esse já é o quarto argumento. Como assim, pastor? O que interfere os discípulos morrer separado? Irmãos, se eles juntam, falam assim, ó, vamos fazer um combinado, a gente vai mentir. A gente vai contar essa história, essa história, essa história e essa história. E aí, eles não negam e morrem sem negar. Só que eles morreram tudo junto. Tudo com tiro, tudo perseguição. Não. Os discípulos, eles foi cada um para um lado. Então a chance, né, se fosse uma mentira, de, por exemplo, Tomé, lá na Índia, falar o quê? Estou longe de Tiago, estou longe de Pedro, eu não vou morrer por essa mentira não. Eu vou viver a minha vida aqui tranquila e ninguém vai saber. Não, ó, é verdade, a gente mentiu. Estou longe, ninguém sabe. Ou seja, afastado de onde aconteceu os fatos, eles podiam mentir. Podia falar que era mentira pela autoproteção. Mas não, mesmo longe e afastado, eles preferiram padecer, sofrer, ser perseguido e torturado do que negar que Jesus ressuscitou. Portanto, nós temos a prova da ressurreição de Jesus, é o sangue da sua igreja. A maior prova que Jesus ressuscitou é até hoje pessoas dando a vida. Não é tirando vidas, mas dando vida por esta mensagem. Portanto, irmãos, nós temos muitas e muitas provas, muitos e muitos incentivos para viver uma vida cristã conveniente, para viver uma vida cristã cheia de fé. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldades, a gente passa por lutas, a gente passa por provas, a gente passa por provações, tribulações. Mas em meio a essas provas, lutas e tribulações, lembrem que Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele deixou provas indiscutíveis que Ele está vivo. A gente pode discutir, na nossa falta de fé, se esse ano é o meu ano, se essa porta é a minha porta, se esse dia é meu dia, mas não tem como discutir de que Ele está vivo, que se Ele quiser, Ele pode fazer hoje. Portanto, nós devemos descansar, não é se Deus pode ou se Deus quer, a questão é o tempo de Deus. Tudo bem para nós esperar ou a gente não consegue esperar? Ou a gente pensa o seguinte, mas pastor, por quê? Por quê? Essa é a pior pergunta que a gente pode fazer. E é a que a gente sempre faz. A Bíblia ensina, queridos, que na tribulação a pergunta nunca deve ser por quê, mas sempre deve ser para quê. Há um propósito na tribulação. A gente busca a razão. Mas a Bíblia quer que a gente busque o propósito. Deus tem propósito. A Bíblia diz, todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem. Então o propósito é, de alguma forma, o que a luta, a tribulação, a dor, a angústia, está cooperando para o bem. Então se está cooperando para o bem, deixa continuar ou para agora?
como pastor que eu entendo as dores das minhas ovelhas, eu indico vocês a orarem como Jesus orou. Pai, você pode todas as coisas, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Senhor, se tem outro jeito de cooperar para o meu bem, sem eu passar por isso, essa é a oração que eu estou ensinando a vocês. Faz, Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não tem outro jeito de cumprir na minha vida e fazer de mim aquilo que vai cooperar para o meu bem, seja feita a tua vontade. Ele pode até deixar você morrer na cruz, mas Ele não vai te deixar na sepultura. Ele vai te ressuscitar. Você pode até passar por uma grande humilhação. Quem ouviu hoje o áudio que eu mandei de manhã vai lembrar. Você pode até passar por uma grande humilhação, uma grande luta, mas depois Ele vai vir em teu favor. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no coração. Senhor, que a tua palavra, que é luz, que é doce como mel, venha, Senhor, alimentar o espírito da tua igreja, a alma da tua igreja. O Senhor sabe, conhece as lutas que cada um deles estão passando, as dificuldades e angústias que cada um deles estão passando. Sê com eles, os abençoa, os guarda, e que a palavra de hoje, Jesus, da tua ressurreição, venha a ser um firme fundamento para que eles andem na tua presença. Eu oro e agradeço. Leva-os em casa, leva-os em paz, em nome de Jesus, e que este resto de semana eles sejam guardados na tua presença, em nome de Jesus. Amém.